Você já começou a ler a Bíblia e sentiu que algumas histórias eram difíceis de entender? Ou talvez até se perguntou, por que Deus enviou o dilúvio? Respira fundo, porque hoje isso vai mudar. Apresento a você o método leve. Ler, entender, viver. Um jeito simples e transformador de mergulhar na Palavra de Deus. Neste vídeo, vamos explorar os capítulos 6 a 11 de Gênesis, uma jornada que vai do dilúvio à Torre de Babel. Você vai ouvir a Bíblia na íntegra, entender os principais ensinamentos e aprender como aplicá-los à sua vida. Então, fique comigo até o final, porque a Bíblia não é só história. Ela é viva e tem poder para transformar a sua vida. Vamos começar? Método leve. Passo 1. Ler. O primeiro passo é ler. Leia ou ouça com atenção. Vamos ouvir a palavra de Deus na íntegra, sem interrupções, porque cada palavra tem poder e propósito. Gênesis 6e. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados será o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, 2º e 3º, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração.
De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nos mesmo dia, entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com eles na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se rasteja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, e os que entraram eram macho e fêmea de toda carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de fera, e de todo réptil que se rasteja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todo gado que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva do céu se deteve, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que trazia no seu bico uma folha de oliveira arrancada. Assim,
entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E, no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se rasteja sobre a terra, faze sair contigo, para que povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de ave de gado, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e entre toda alma vivente, de toda carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne, que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai,
de Canaã a nudez de seu pai, e fê-lo saber a seus 2 irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, e não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus, de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos, depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá são Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelos que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patruzim, a Casluim, de quem procederam os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus, e foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, e indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, nas suas nações. E a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Hul, Jéter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Hazar-Mavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sebá, a Ofir, a Havilá e a Jobabi. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes
o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Senho era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Heber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Heber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló, e morreu, Harã estando seu pai. Terá ainda vivo na terra, do seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Método leve. Passo 2. Entender. Vamos entender os principais acontecimentos de Gênesis 6 a 11. Esses capítulos são um marco na história da humanidade, mostrando a justiça de Deus, sua graça e o impacto das escolhas humanas. Pós, o dilúvio e a obediência de Noé. Gênesis 6, 9. A maldade humana havia alcançado um ponto extremo, mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus por sua fidelidade. Deus instruiu Noé a construir a arca, preservando sua família e os animais durante o dilúvio. Após as águas baixarem, Deus faz uma aliança eterna, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra por um dilúvio. Versículo-chave. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, 13, 2. As gerações de Noé e a corrupção. Gênesis 10. Após o dilúvio, a humanidade recomeça, mas o coração humano continua inclinado ao pecado. As gerações de Noé se multiplicam, formando os povos que habitariam toda a terra.
Essa genealogia revela tanto a fidelidade de Deus em preservar a humanidade, quanto a necessidade de redenção. Versículo-chave. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Gênesis 10, 1. A Torre de Babel e a dispersão dos povos. Gênesis 11. O orgulho humano atinge um novo patamar, quando os homens tentam construir uma torre que alcance os céus, buscando engrandecer seus próprios nomes. Deus intervém, confundindo suas línguas e espalhando os povos pela terra. Essa história nos lembra que sem Deus, nossos esforços são vazios. Versículo-chave. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, 7. Resumo. Geral para a fixação: Deus é justo e misericordioso. O dilúvio mostra sua justiça, mas também sua graça, ao preservar Noé e estabelecer uma aliança com a humanidade. O pecado tem consequências, a corrupção do coração. O humano continua, mas Deus permanece no controle, guiando a história. Sem Deus, não há propósito. A Torre de Babel nos lembra que os planos humanos sem Deus resultam em confusão e fracasso. Versículo para fixar no coração. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, 13. Método leve. Passo 3. Viver. Chegou a hora de viver o que aprendemos. Gênesis 6 a 11. Nos oferece lições poderosas sobre a justiça, a graça e o propósito de Deus, mostrando que suas promessas são eternas e que Ele sempre age para nos conduzir ao caminho certo. Vamos trazer esses ensinamentos para a nossa vida hoje. 1. Confie em Deus, mesmo quando tudo parecer incerto. Assim como Noé obedeceu a Deus ao construir a arca, mesmo sem ver sinais de chuva, você também pode enfrentar situações onde precisa confiar em Deus sem entender todos os detalhes. É nesse passo de fé que experimentamos o cuidado e as promessas do Senhor. Para refletir, o que Deus tem te chamado a obedecer, mesmo quando parece difícil. Lembre-se das promessas de Deus. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade, um lembrete de que Ele nunca nos abandona, mesmo em tempos de dificuldade. Nos dias de hoje, é fácil esquecer as promessas de Deus em meio às lutas, mas elas continuam firmes. Para refletir, que promessa de Deus você precisa lembrar e confiar hoje? Viva com humildade e propósito. A história da Torre de Babel nos mostra que quando buscamos engrandecer nossos próprios nomes, tudo desmorona, mas quando colocamos Deus no centro, encontramos propósito e direção. Seja humilde em suas conquistas e entregue seus planos ao Senhor. Para refletir, seus planos têm glorificado a Deus ou apenas a você mesmo? Versículo para inspirar a vivência. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Esse versículo nos lembra que Deus é fiel às suas promessas e que Ele nunca desiste de nós. Frase para inspirar a vivência. Viver a palavra. É confiar nas promessas de Deus, caminhar em obediência e deixar que Ele direcione nossos planos. Você acabou de ouvir sobre o dilúvio, a aliança de Deus com Noé e a Torre de Babel. Histórias poderosas que revelam a justiça e a graça de Deus, mas também nos confrontam com uma pergunta importante. Em que área da sua vida você precisa confiar mais em Deus e se render ao plano dele? Não deixe essa reflexão morrer aqui. O método leve não é só para ouvir a Bíblia, mas para transformar a sua vida. Aplique o que você aprendeu hoje. Confie em Deus. Lembre-se das suas promessas e viva para a glória dele. E se você quer mergulhar ainda mais nessa jornada, não pode perder o vídeo anterior sobre os capítulos 1 a 5 de Gênesis. Assista ao vídeo que vai aparecer na tela final para garantir que você não perca nenhum trecho dessa Bíblia falada. Agora, responda nos comentários.
qual é o arco-íris que você precisa enxergar hoje na sua vida? Já pensou que talvez Deus esteja tentando te mostrar algo que você ainda não percebeu?